muito com essa parábola. Eu gosto muito de pregar sobre as parábolas e os milagres de Jesus, porque eles têm sempre muitos ensinamentos. E eu me identifico muito com esse jovem dessa parábola. Quando eu cheguei a uma igreja pentecostal, eu me sentia exatamente como ele, aos 17 anos, e eu me sentia como esse jovem. Eu vou ler Mateus 19, versículos 16 a 22, e diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e então terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Essa é a história de um jovem. Eu imagino que ele tenha chegado e Jesus estava ali com seus discípulos e ele assistiu a várias curas, libertações, e então ele chegou a uma conclusão: eu quero isso para a minha vida. E foi isso que aconteceu comigo quando eu cheguei numa igreja pentecostal, aos 17 anos, depois de vir de uma mais tradicional, e vi todo aquele movimento, aquelas curas, libertações, transformações, e aquela alegria toda no meio dos jovens. E foi assim que eu me senti, exatamente como esse rapaz. E essa história fala a respeito desse jovem, que queria algo muito precioso. Eu também queria aquela época, mas eu não entendia a profundidade daquilo que eu estava querendo. Muitas vezes a gente olha assim e só vê o exterior. Eu queria aquele movimento todo, eu queria aquilo tudo, mas eu não compreendia a extensão e a profundidade do que aquilo significava. Então aquele jovem vai ao Senhor Jesus e diz: Senhor, o que eu faço para alcançar o que eu não tenho? Ou seja, o que eu faço para ter isso aí que eu estou vendo? O Senhor Jesus disse: guarda os mandamentos. Então ele perguntou quais eram. E Jesus, ele perguntou quais eram para se certificar. Então Jesus respondeu a ele quais eram. O jovem então se empolgou e disse: tudo isso eu já faço. Judeu, ele conhecia os mandamentos. Tudo isso eu faço como quem diz: eu sou uma bênção, Jesus. Eu cumpro tudo isso à risca. E na mente dele deve dizer: estou pronto. Assim como eu, quando entrei para aquela igreja que fui batizada com o Espírito Santo, na minha mente eu estava pronta para tudo. Pronta para pregar, pronta para exercer todos os dons, pronta para fazer qualquer coisa. E o Senhor disse: então, você quer fazer algo a mais? É como se o Senhor tivesse dito a ele: você não quer somente ser salvo? Você quer algo mais? Você quer algo que os discípulos têm? Porque na verdade era isso que ele queria. Ele queria fazer parte daquele movimento todo. Queria fazer aquilo que os discípulos faziam. Você quer viver como eles vivem? Você quer experimentar milagres na sua vida? Quem não quer, não é? E eu imagino a expressão do jovem para Jesus. Enquanto Jesus falava, ele dizia: sim, Senhor, é isso que eu quero, claro! Porque eu teria feito isso. Então Jesus disse: entendi. Se for assim, só te falta uma coisa. Olha a sabedoria de Jesus. Imagine se Jesus dissesse para ele: meu filho, você quer ser perfeito? Começa a anotar aí, tem 555 pontos, anota aí, pega uma caneta, o papel, não tinha naquele tempo caneta e papel, mas vai anotando aí. Talvez lá pelo 12º ponto, aquele jovem já não quisesse mais ouvir a Jesus e muito menos anotar qualquer coisa. Mas olha a resposta do Senhor:
Faltava o quê? Falta somente uma coisa. Jesus disse, falta uma coisa. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres, vem e segue. O Senhor Jesus disse que para ser perfeito, faltava só uma coisa para ele. Mas será que Jesus disse que para ser perfeito tem que ser pobre? Não, não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus disse que faltava uma coisa. Mas por que é que faltava só aquilo? Era um problema entre ele e Deus. O coração dele estava em outra coisa que não em Deus. E o que Jesus quis dizer para ele? Entrega o teu coração a mim, cumpre o primeiro mandamento. E as pessoas muitas vezes interpretam de forma equivocada. Jesus aqui não está fazendo uma apologia à pobreza. O que ele está querendo dizer? O seu coração está dividido. Falta só uma coisa, que você entregue o seu coração a mim. E não é só, muitas vezes não é só a riqueza. Existem muitas coisas que dividem o nosso coração. E o que é que aquele jovem fez? A Bíblia diz que ele olhou para Jesus e ficou triste. Deu as costas para Jesus e foi embora. Às vezes, nós oramos a Deus pedindo a Ele que conserte ou que resolva um problema específico em nossas vidas. E nós achamos que resolvido esse problema, nós seremos felizes. Mas esse problema, 100% das vezes, não é o nosso problema central. O ponto central deve ser atacado e transformado, e não apenas o que está em volta. Eu lembro que nessa época, eu fui para a presença de Jesus porque eu queria o meu lar de volta. Eu queria que meu pai e minha mãe se entendessem. Eu queria que na minha casa tivesse paz, harmonia, alegria. Era isso que eu queria. Eu achava que esse era o meu problema. Então, quando eu entrei para a presença de Deus, que o Senhor resolveu esse problema, eu descobri que esse não era o meu problema central. O meu problema central com a minha vida espiritual com Deus é que o meu coração estava sempre dividido. Naquela época ele estava dividido entre os meus pais e a vontade de Deus para a minha vida. Até que um dia, Jesus também disse isso para mim, falta uma coisa. Ele me deu o meu lar de volta, estava tudo bem, eu na presença do Senhor, mas faltava uma coisa. Faltava que eu desse a outra metade do meu coração para Ele. O jovem disse que queria muito, mas quando Jesus disse, te falta uma coisa, ele ficou triste, virou as costas e foi embora. Nós vamos refletir sobre uma pergunta. Isso realmente era o que aquele jovem queria? Isso que ele pediu para Jesus era realmente o que ele queria? Não era, de forma alguma. Muitas vezes não pedimos certo, ou não sabemos o que queremos realmente. Então pedimos os acessórios. Aí os acessórios vêm e nós não experimentamos a vida abundante, porque nos falta o principal. Muitas pessoas acham que quando forem libertas de determinada coisa, elas vão bombar na presença de Deus. Outras pensam que se os pais se entenderem, como foi o meu caso, vão bombar na presença de Deus. Outras que se arranjarem um marido, ou se tiverem um filho, ou se comprarem uma casa, ou se passarem no concurso e tiverem um emprego, aí seus problemas vão estar todos resolvidos. Vão bombar na presença de Deus. Mas Jesus está nos ensinando com essa parábola que o nosso problema é muito mais profundo. É claro que não era o que aquele jovem queria, porque ele apenas queria algo. Eu costumo dizer que Deus só muda as nossas vidas não apenas quando queremos. Isso não muda a vida de ninguém. Querer não constrói nem o meu nem o seu futuro, porque querer não basta. Decisão é que determina o seu destino. A decisão que eu e você tomarmos hoje
vai construir o nosso futuro. Tem muita gente querendo muita coisa, mas as decisões que eu e você tomarmos no dia de hoje, elas vão ter influência no nosso futuro. E nós vamos ter que ser firmes e honrar essa decisão. Então, elas vão decidir muitas coisas no nosso futuro. Querer apenas, todos querem. Todos nós queremos muitas coisas. Todo mundo quer passar no concurso, mas ninguém quer pagar o preço de estudar horas, ninguém não, muita gente não quer pagar o preço de estudar horas e horas e horas e horas a fio. Muitas bênçãos de Deus todos nós queremos, mas decisão poucos tomam. Poucos estão dispostos a pagar o preço por uma decisão que tomou. Todos querem um monte de coisas, mas não basta querer. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje, eu e você, o resultado das decisões que nós tomamos lá atrás. Se você decidiu ceder a pressões, se decidiu dar prioridade a certas coisas, aí está o resultado. Nossas vidas estão ligadas às decisões que nós tomamos. Querer não constrói o meu e o seu futuro. Querer, toda a gente quer toda coisa, mas a decisão que tomamos é diferente. As pessoas querem um monte de coisas, mas eu e você temos que estar dispostos a alcançar. Decisões fazem o nosso destino. Chega, a partir de hoje, chega, não vou fazer mais isso. Querer ser liberto é uma coisa, decidir é outra. Se a gente quer mesmo que Deus mude as nossas vidas, nós temos que tomar decisões e seguir adiante, apesar das circunstâncias. O jovem disse que cumpria todos os mandamentos, inclusive aquele segundo o qual devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquele jovem se entristeceu por dois motivos. As pessoas leem essa parábola, mas a gente tem que ir muito mais fundo. Por que aquele jovem se entristeceu? O primeiro motivo é que ele viu que ele se enganou quanto a si mesmo. Ele descobriu que ele não cumpria os dois primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele descobriu que ele era um religioso, mas Jesus não estava falando de religião. Jesus estava falando verdadeiramente de segui-lo. E é isso que ele nos diz hoje. É muito mais profundo do que cumprir um ritual. Aquele jovem se decepcionou consigo mesmo. Ele descobriu que ele tinha dito para Jesus: epa, eu faço tudo isso, Senhor, olha, eu cumpro tudo, então o que mais que falta? Ele descobriu, quando ele não quis largar tudo, que ele não amava nem a Deus e nem ao próximo. Se ele amasse o próximo como a si mesmo, ele teria distribuído os seus bens, não é verdade? Mas não. Ele era dono de várias propriedades. E quando Jesus diz a ele para vender e distribuir com os pobres, ele percebeu que não se importava tanto assim, nem com Deus e nem com o seu próximo. Jesus está fazendo apologia à pobreza? Não, ele está dizendo que nem o seu dinheiro, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem seu vizinho, nem seu trabalho podem se colocar entre você e Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Em segundo lugar, a sua vontade de seguir a Jesus não era tão grande assim, e ele descobriu isso. Ele disse: tudo bem, esse pessoal tem tudo isso aí, esse movimento é muito legal, mas não é bem isso que eu quero, não. Ele percebeu que ele não estava preparado para seguir a Jesus, porque o coração dele amava Jesus, mas não tanto, a ponto de vender seus bens para segui-lo. E aí, foi nesse ponto em que, na minha vida, em que Jesus também me fez enxergar isso. A minha vida espiritual era assim, como as ondas do mar. E eu não entendia como é que eu não conseguia, apesar de eu era muito jovem, como é que eu não conseguia ter estabilidade espiritual, estabilidade emocional, porque Jesus já tinha me dado o que eu fui pedir para Ele.
Jesus já tinha entregue a minha bênção na minha mão. Mas eu não consegui entender, até que nesse ponto aqui, o Senhor me mostrou: você quer me seguir, mas a sua vontade não é assim tão grande. Seu coração continua dividido, você não me ama tanto assim. E foi nesse ponto que realmente o Senhor me ensinou como é que eu faço para crescer. Em segundo lugar, ele percebeu que ele não estava preparado. O coração dele amava Jesus, mas também amava da mesma forma, ou um pouco mais, outras coisas. Muitas pessoas querem receber o poder de Deus, querem ter orientação de Deus, querem tudo que Deus tem a oferecer, querem orar e Deus levantar paralítico, querem curar enfermidades em geral, querem enriquecer, querem subir ao púlpito para pregar para multidões, querem ter unção de Deus, querem ter visão, revelação profunda de Deus, querem ter as vitórias da vida que a vida com Jesus proporciona, mas não estão dispostas a entregar tudo a Jesus. Deus deu oportunidade a todos os seres humanos na face da terra. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, justos e injustos. Isso é a graça incomum de Deus. Ele abençoa até quem não serve a Ele. Deus abençoa mandando chuva, mandando colheita a quem não serve a Ele. Ninguém pode reclamar que Deus nunca deu oportunidade. A diferença está nas decisões que eu e você tomamos. As decisões que eu e você tomamos nos levarão ao lugar aonde Deus quer que cheguemos. Mas as decisões que nós tomamos até o dia de hoje, elas nos trouxeram aonde nós estamos hoje. E o que nós vamos fazer daqui para frente é que vai nos levar adiante. Amém. Qual é o seu destino? Qual é o seu alvo? Aonde você quer chegar? Você tem que saber. Eu tenho que saber. E se você quer saber, você tem que buscar de Deus uma revelação dele, para que você saiba aonde você está indo. As pessoas querem casar, querem ter filhos, querem ser líderes em suas famílias, querem ter liderança dentro da igreja, dentro das suas comunidades. Mas como é que você vai orientar filhos se você não sabe onde está indo? Se você é o marido ou a esposa, você vai liderar as pessoas que estão dentro da sua casa. Como é que você vai criar filhos sadios? Como é que você vai ser ajudadora ou você vai ser o cabeça da sua família se você não sabe aonde você está indo? Você tem que saber. A sua fé tem que ser firme. As pessoas têm que saber aonde é que você está indo. E você também tem que saber. Ninguém segue ninguém quando a pessoa não sabe aonde está indo. Ela segue até certo ponto. Depois ela não quer mais saber. As decisões que você toma, sim, criam um futuro na sua vida. Toda decisão, ela tem um peso. Na sua vida em família, as pessoas vão conhecer você pela sua postura e pelas decisões que você toma. Há certas coisas para as quais uma parte da minha família nem sequer me convida, nem me dá conhecimento, porque já sabe a minha posição. As pessoas sabem qual é a minha linha de conduta, como eu vou me comportar. Mas por outro lado, quando existe algum problema, as pessoas ligam, mandam mensagem: ora aí por mim. Conto com as suas orações. Elas sabem qual é a minha linha de conduta. Você tem que ter uma linha de conduta e as pessoas têm que saber aonde você está indo. Eu achei interessante quando nós cantamos na Páscoa a mensagem da cruz. Ela diz que nós vamos trocar uma cruz por uma coroa. E na minha família, quando eles ouviram isso na minha família, as pessoas sabem aonde eu estou indo. Eu estou caminhando para trocar a cruz por uma coroa. Eu sei onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu quero nessa vida e sei o que eu quero na vida futura, na vida com Deus que eu vou ter, quando eu estiver com Ele. Você e eu temos que saber aonde nós
conduzindo. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que a voz dele, o Espírito Santo, esteja sempre nos guiando. Se você não sabe aonde você está indo, qualquer caminho que você pegar tá bom. Não é verdade? Só que Jesus disse que não existem caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde você está indo? Você quer chegar ao Pai, quer chegar a Deus? Você tem que saber e ensinar as pessoas que Jesus disse que Ele é o único caminho. E não importa se as pessoas digam para você: olha, mas eu não acredito nisso, eu acho que tem outro caminho. Você tem que ter um perfil, você tem que ter uma regra de conduta. As pessoas têm que saber quem é você e aonde você está indo. E sobretudo aonde você quer chegar. Você também tem que saber. Você pode tomar decisões hoje e seguir o destino que Deus desenhou para você. Mas você também pode esquecer isso, não buscar e ir tomando as decisões na sua vida. A nossa vida hoje é fruto das decisões certas ou erradas que nós tomamos no passado. Mas eu e você podemos tomar decisões que vão trazer sucesso espiritual, emocional e prático na nossa vida, no nosso dia a dia. O que falta muitas vezes em nossas vidas é uma atitude pessoal. Há pessoas que estão sentadas na igreja esperando algo de Deus e passam anos e anos e anos a fio e ainda dizem: estou como Deus quer. Elas não fazem nada. Tem gente esperando algo de Deus quando Deus hoje está esperando de mim e de você uma atitude. Porque no primeiro livro da Bíblia diz que nos 6 primeiros dias Deus fez tudo. A Bíblia diz que ao 7º dia Deus descansou. No Novo Testamento está escrito que Jesus disse na cruz: está consumado. A obra está consumada, ou seja, eu e você não podemos ficar esperando algo de Deus, porque Deus está esperando algo da sua vida. O sacrifício na cruz Ele já fez. Nós é que temos que tomar uma decisão como aquele jovem que tomou a decisão na vida dele. Ele seguiu o caminho dele, mas Jesus deu a ele uma opção. E hoje acontece a mesma coisa. Deus está esperando algo de mim e de você, uma decisão. São as decisões que mudam o meu e seu destino. São decisões que vão criar o meu e o seu futuro. Tome uma decisão hoje de dar prioridade a Deus, de orar, de clamar, de buscar a Deus, e depois de um tempo você me diga: Ele não vai te dar tudo de uma vez, mas Ele vai te dar uma coisa que todos nós precisamos. Ele vai te dar direção. Ele vai te mostrar como agir. Isso é um tesouro inestimável. Ele vai te mostrar como você deve fazer, para onde você deve ir. Faça isso e veja se a glória de Deus não virá sobre a sua vida. Quando eu tinha 17 a 20 anos, Deus disse que ia me levar às nações. E quando Deus me disse isso, eu comprei um mapa do mundo e coloquei na frente da minha cama. Porque Deus tinha dito para mim que se eu quisesse saber a vontade dele, essa tinha que ser a primeira coisa que eu visse, que eu veria ao acordar, e a última que eu veria ao dormir. E eu esperei. E um dia, Deus me mostrou: eu vou levar você à Europa e à África. Eu tirei o mapa do mundo e coloquei o mapa que tinha a Europa e a África. E continuei a orar: Senhor, tudo bem, a África é grande, a Europa também, para onde eu vou? E Deus me mostrou: eu vou levar você para a França, para a Espanha e para o norte da África. Amém. Aí as coisas começaram a acontecer, começaram a surgir. Aí eu comecei a pensar: não, se eu vou para aí, eu tenho que estudar inglês, vou ir francês, vou estudar inglês. E as coisas começaram a vir, os convites começaram a vir, a igreja começou a mover para orar por mim, as coisas começaram a acontecer. Mas o que a maioria das pessoas quer? Deus disse que vai me dar isso. Tudo bem que eu vou ser vitorioso. Por exemplo, Deus disse que eu vou passar no concurso. Tá.
desanimo. Sabe como é, né, pastora? É difícil, sim, é difícil. Eu era uma jovenzinha. Eu poderia ter ido cuidar da minha vida. Eu fazia faculdade. Eu poderia ter começado a sonhar na minha carreira internacional. Mas Deus disse que me queria em missões. Eu ouvi o que Ele disse. Não entrou por aqui e saiu por aqui. Eu terminei o meu curso com louvor e distinção. Terminei o curso com 2 empregos. Trabalhava num lugar de manhã e em outro lugar à tarde. Deus é fiel. Deus, Ele vai fazer por você tudo que tem que ser feito. Deus não vai te deixar desamparado, dando testemunho no emprego de manhã, no outro emprego de tarde, mas na hora de deitar, eu orava. Na hora que eu acordava, eu orava. Nada impede, irmãos. A vida com Deus não vai te impedir de ser bom na sua família, não vai te impedir de ser uma bênção profissionalmente, não vai te impedir de ter uma pessoa na sua vida, de forma alguma. Não vai mesmo. Sempre vai aparecer. Eu tive várias oportunidades de me casar, de ter filhos, várias. Deus não vai fazer isso com você. Não tenha dúvida. Deus honra aquele que está na presença dele. E aí as coisas vão acontecendo. Deus vai mudar a sua vida quando você realmente buscá-lo pedindo que Ele mude. Tome hoje a decisão de dar prioridade para Deus, porque se você tomar essa decisão, Ele vai te dar direção, e aí com direção de Deus, Ele vai te mostrar como agir, vai te mostrar para onde ir. Faça isso e veja se a glória de Deus não vem sobre a sua vida. Existem pessoas que passam a vida inteira esperando que Deus faça algo por elas, e Deus está esperando apenas que você tome uma decisão. Como Ele disse para aquele jovem rico. As pessoas esperam que Jesus desça do céu e faça por elas coisas que elas têm que fazer. O Espírito Santo só vai agir segundo a nossa decisão. O favor de Deus só vai ser derramado na minha e na sua vida quando nós tomarmos uma decisão. Todos têm algo para semear. O Senhor já fez. Ele estabeleceu leis. Se o homem semear, ele vai colher. Ele disse: dai e ser-vos-á dado. O pior de tudo isso é que quando a pessoa fracassa, a culpa é sempre de alguém. Desde o início é assim, desde o Jardim do Éden. Deus vem ao Jardim do Éden e pergunta: Adão, cadê você, meu filho? Adão aparece com uma folha de figueira na frente, que não é de barreira, é de figueira. E Deus pergunta a ele: Adão, meu filho, você comeu da fruta? Você descobriu que está nu? Adão responde: não, Deus, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Ela me enganou e eu comi. Aí Deus chama Eva: Eva, minha filha, cadê você? Vem cá, minha filha. Aparece Eva, com vergonha de estar nua. Você acha que está se escondendo de quem, minha filha? O que foi que você fez? Eu não fiz nada. A culpa foi da serpente que o Senhor criou e colocou lá no paraíso. Ela me enganou. Foi isso que Eva disse. A serpente me enganou. Então, o homem não errou, a mulher não errou. Quem errou foi Deus. Não foi ele que criou a serpente, que criou o homem, que criou a mulher? Então, ele que errou. O pior é que muita gente vive sua vida assim. Uma vida de fracasso e ainda conta para todo mundo porque gosta que as pessoas sintam pena delas. Deus não tem esse tipo de vida para nenhum de nós. O que a palavra de Deus diz é que nós somos mais do que vencedores. E eu vou preparar uma mensagem para explicar para mim e para você o que é ser mais do que vencedor. Isso é muito profundo. Nós somos mais do que vencedores. Estão esperando algo de Deus, a maioria das pessoas, quando sou eu e você que temos que tomar uma decisão em nossas vidas. Um dia, quando eu me afastei da presença de Deus, eu tive depressão. E eu vivia sempre no fundo do poço. Um dia, eu tomei uma decisão na minha vida. Falei: Senhor, eu te conheço desde os 14 anos.
Mas eu estou sempre em depressão e minha vida está sempre assim, ó. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu chorei ali, fui para debaixo, eu estava trabalhando. Larguei os processos, desci, já era advogado, e falei, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais chorar desse jeito, não quero me entristecer, não quero ficar esperando, Senhor, por algo que eu nem sei o que é, eu não sabia o que era. E eu tomei uma posição, uma decisão. É por isso que eu digo para as pessoas fazerem um propósito com Deus. Naquele dia, eu comecei um propósito com Deus, não tinha nada para acabar, não. 3 vezes por dia, eu orava, lia a palavra e pedia, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Mas aí, eu comecei a tomar posições. Tinha muita coisa que eu tinha que abandonar e outras coisas que eu tinha que começar a fazer. Eu comecei a tomar posição na minha vida e Deus começou a me guiar, a me orientar o que é que eu deveria fazer. Inclusive eu estava muito doente, desenganada pelos médicos, dizendo, olha, o que você tem, olha, essa hipertensão maligna, você não vai ficar boa disso. Ela começa a atingir os órgãos vitais, coração, rins, você não vai ficar boa. E aquilo me deprimia. Será que o meu fim vai ser assim? Mas não era isso que Deus tinha para mim. O que a minha Bíblia diz, e a sua também, é que nós somos mais do que vencedores. Deus me curou sem ninguém encostar em mim e começou a mudar a minha vida. Começou a virar a minha vida de cabeça para baixo. E nunca mais eu soube o que era depressão ou tristeza sem causa. Nunca mais. Eu choro e fico triste como chorei quando meu pai morreu, quando acontece alguma coisa assim, de vez em quando, mas nunca mais eu me deixei vencer pelas circunstâncias. Nunca mais. A cura vem quando você toma uma atitude na sua vida. Quando você, todos os dias, decide dizer não àquilo que está entre você e Deus. Até hoje, todos os dias, eu digo não a qualquer coisa que possa se colocar entre a minha vida e o meu Deus. Porque eu sei de onde Deus me tirou. As pessoas estão esperando que Deus faça algo. Naamã, o leproso, ele foi procurar o profeta para ser curado. E ele achou que, como ele era um homem muito importante, ele achou que o profeta ia jogar um pó em cima dele, ia sapatear, fazer algo especial e espetacular para que ele fosse curado. Mas o profeta não fez nada disso. Aliás, o profeta nem apareceu na frente dele. O profeta mandou ele tomar banho no rio. Se ele tivesse tomado a decisão de não tomar os 7 banhos naquele rio sujo, daquele jeito que o profeta falou, ele teria morrido com aquela doença. Mas por que é que ele foi curado? Aquela cura de Naamã tem um ensinamento muito profundo. Ele foi curado porque ele tomou a decisão de não procurar entender como a cura funciona. Deus quer curar você, mas Ele vai usar tanto a sua decisão como o sobrenatural. O meu e o teu milagre não virão como eu e você estabelecemos. Ele virá como Deus decidir que virá. No dia que eu decidir, Senhor, eu não quero mais viver assim não. Senhor, eu quero me dedicar 100% a tudo que o Senhor quiser. Senhor, muda a minha vida. Sabe o que eu ganhei de quebra? Eu decidi mudar a minha vida não porque eu estava doente do coração, mas porque eu estava triste. E a primeira coisa que Deus fez foi curar o meu físico. A primeira. Depois, o profeta disse, Deus vai te dar um coração novo. E por causa da decisão que eu tomei, Deus me deu um coração novo. E aí eu pude viver a vida que Deus tinha para mim, que Deus tem para mim.
Se ele tivesse tomado aquela decisão, ele teria morrido daquele jeito, porque ele tomou a decisão de não entender como funciona, ele decidiu aceitar a forma de Deus agir, porque tem gente que diz assim, pastora, se Deus me curar, se Deus me der isso, eu vou seguir a ele. Não é assim. A primeira decisão que eu tomei foi, Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu não quero viver como uma perdedora. Eu não era perdedora, não. Eu tinha uma vida profissional estável. Eu tinha as coisas. Meus pais estavam bem. Eu tinha. Deus já tinha me dado. Mas dentro de mim havia algo que não estava bem. Mas primeiro eu tomei a posição de seguir